Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Gil, esse canal Cabrito Racing. Hoje é dia 15 de... 15 a 16, já tô perdido aqui, galera. Hoje é 15, é isso mesmo. Hoje é 15 de agosto de 2025, são por volta das 18 horas e 30 minutos, mais ou menos. Tá procurando uma moto para comprar ali entre 15 e 16 mil reais? A gente vai dar 3 opções de moto aqui para você. Você vai ver aqui mais se enquadra na sua necessidade de uso ou no que você pode pagar. E a gente vai discutir aqui o ponto relevante de cada uma, a vantagem de cada uma dessa moto em relação à outra, e que você possa fazer uma escolha saudável, né? Para você que não sabe, eu sou um camarada que já tem uma vida aí, uma certa experiência com motocicletas, né? Hoje eu tenho minha 25ª moto, que é uma moto Sport, é o que eu posso ter hoje. Estou galgando uma moto um pouquinho melhor. A motozinha é uma moto excelente para a cidade, para o dia a dia. A minha moto é aquele plano Conquiste, né? Que eu pago somente a mensalidade e faço minha manutenção onde eu quero. Mas é uma moto que não me atende em toda a minha necessidade por conta da questão rodoviária, que ela não tem uma limitação rodoviária. Quando você está na estrada, ela vibra bastante, ela vai muito barulhenta, o motor parece que vai explodir quando você passa de 80, então não é uma moto para todos os usos. Então, se você quer uma moto um pouquinho mais para um uso total, eu vou dar aqui algumas opções para vocês escolherem uma motocicleta que mais se enquadre no perfil de vocês. Não precise aí ter que desembolsar 24, 25 mil, acima dos 20 mil para comprar essa motocicleta, beleza? Se inscreve nesse canal, deixa teu like, deixa teu comentário aí. Fora essas 3 motos que eu vou colocar como opção, qual seria outra moto que você colocaria nessa opção entre 15 e 16 mil reais? A gente vai puxar um pouquinho ali para 16 uns quebradinho. Então, para a gente ver aí o que a gente tem de opção hoje no mercado, o negócio tá difícil pra caramba, galera. Tá chovendo muito aqui em Recife, então se ficar um barulhinho aí, vocês dão uma relevada, beleza? Vamos falar das 3 motocicletas, já tá na capa do vídeo aí, 2 da Shinerai e uma da Bajaj, para a gente ver o que mais vai se adequar à sua necessidade de uso, tá bom? A gente vai começar pela mais barata das 3, que é a Shinerai SHI 175, com a sua versão carburada, vou deixar isso bem claro, a versão carburada dela. Porque tem a versão injetada que puxa ali 18 mil, 17.990 em Recife. Vamos falar que esse valor é praticado aqui em Recife. Custa 17.990 aqui. A injetada e a carburada é 15.490 reais. A gente vai falar um pouquinho dessa moto. Eu já tive ela na versão carburada, né? Para quem lembra BM. E a gente vai falar um pouquinho aqui das vantagens e um pouquinho da desvantagem dessa motocicleta, se você estiver pensando em pegar uma. Vamos lá. Ela custa R$ 15.490 à vista aqui no Recife. É uma moto que tem ali seus 14,2 cavalos de potência, um torque de 1.4, tanque de 15 litros, que é o maior tanque das 3, e tem freio combinado em ambas as rodas a disco e combinado, tá? Um tanquezinho ali com sua capacidade de 14 litros é o maior tanque da categoria. De vantagem, o que é a FI? A SHI 175 é carburada, ela tem das 3 é a que tem a melhor postura de pilotagem. É uma moto que você fica com uma postura mais ereta, é uma moto trail, uma moto que tem um pulso maior, é uma moto que encara qualquer terreno com mais facilidade, já que ela é uma trailzinha, uma moto que não perde em relação ao conforto. A nenhuma concorrente aí não perde em relação a Bros, a Cross, é uma moto que bate de frente com essas motos em relação ao conforto. Quando eu tive uma, eu sempre falava nos meus vídeos que para mim a SHI 175, tanto na versão carburada como na versão injetada, pela robustez da moto, pelo porte da moto, ela é moto para concorrer com ela, logicamente na proporção de potência, ninguém é maluco, né, de comparar uma moto feita a XRE 300 da Saara, que tem ali seus 24 cavalos, com uma moto de 14 cavalos com 10 cavalos a menos. Mas em relação ao conforto e a sua robustez, ela é sim equiparada a uma Saara, a uma Lander e a uma XRE 300. É naquele patamar mais ou menos ali de porte de motocicleta. E se você subir em uma, você vai perceber isso. Ela tem um porte maior do que a Bros, ela tem um porte maior do que a Crosser, e isso não tem que se discutir. Eu já tive a moto, já pilotei Crosser, já pilotei Bros, já tive 3 Bros, vejam, 4 Bros, e a SHI 175 carburada ela é mais confortável, ela é mais alta e é mais robusta do que
essas concorrentes que eu falei. Então, se você procura presumir conforto, uma moto que dá para qualquer terreno, para você usar no seu dia a dia, para deslocamento, para faculdade, para o trabalho, viajar, passear, eu diria que você sim fosse de SHI 175 carburada, uma moto que custa aí 15.490 e dá assim para você usar tranquilamente, até para pegar uma estrada. É claro que a versão FI, com seus 16 cavalos, ela é bem mais potente e bem melhor de andar na estrada do que a carburada. O que é que tem de contra nessa moto? Pelo menos a que eu tive na versão EFI, que eu creio que deve ser, a mecânica é a mesma, só muda a parte de injeção. A minha, eu não sei se é uma coisa isolada só da minha, tá? Mas a minha, ela patinava a embreagem da primeira para a segunda. Quando você engatava a segunda, ela dava aquela patinada na embreagem. Não deu tempo de eu corrigir, não deu tempo de fazer, saber se era uma coisa crônica, ou se era um defeito da minha unidade, ou se realmente era uma coisa que dava para ajustar e corrigir, porque eu passei pouco tempo com a motocicleta, passei ali 2 meses e meio. Eu acho que passei 2 meses e meio para 3 meses só com a moto. Eu sofri um acidente, tá no canal sabe, eu quase morri com a moto, eu fui espremido, né, entre uma carreta e um caminhão. Eu acabei passando, devolvendo aquela moto daquele plano locado, que no final a moto era sua, e eu acabei devolvendo e iniciando um projeto que eu encontro hoje, e que está cada dia mais difícil de conseguir consumar o tal projeto Atacama. Mas vamos fugir do foco do vídeo. Primeira opção, SHI 175 na sua versão carburada, uma motinha muito linda. Ponto negativo que eu também acho dessa moto, vou dizer a vocês o que é. Ela é uma moto que o farol dela não é bom. O farol dela não é bom, mesmo você regulando, levando para regular, você bota um garupa feito eu fiz, tenta regular ele é muito fininho, ele tem apenas um facho. Quando você liga o farol no local, uma estrada à noite, é como se tivesse uma gaveta lá na frente, você vê só aquele fachozinho assim, ele alcança até longe, mas ele não tem a periferia, você não vê bem na região periférica ali próximo a você, fica um vão preto e você não vê direito o buraco próximo a você. Você enxerga bem lá na frente, mas é como se fosse um facho de luz. Pode ser que a Chinela já tenha corrigido isso de um ano para cá, já que faz um ano, mais de um ano e um mês mais ou menos, que eu acabei devolvendo a moto. Pode ser que essas versões que estão sendo vendidas agora, mais recentes, já tenham corrigido isso aí, mas sim, o farol dela é um ponto negativíssimo, muito negativo dessa moto. E como toda Shinerai que se pese, como toda moto importada que não seja Honda, que não seja Yamaha, que não seja uma moto de uma grande montadora, você sim, quando for vender essa motocicleta, você provavelmente vai perder muita grana se você quiser desfazer da moto. É moto para casar, eu sempre falo. Esse tipo de moto é moto para você comprar, botar uma aliança no dedo dela, jurar amor eterno e casar com ela. Porque se você comprar e você desfazer da moto, você vai ter muito prejuízo. Então, pense direitinho antes de você comprar, beleza? Em relação a essa questão de desfazer. É para comprar ou para usar. SHI 175, versão carburada, R$ 15.490. 5 marchas ali, um câmbio de 5 marchas. Muito confortável, uma moto muito boa. Só atende essa questão do patinamento. A minha começou a patinar de imediato quando eu vi ela sair da loja, já percebi que ela patinava. Porém, eu só vim ver que era uma coisa realmente crônica depois da primeira revisão. Fiz a primeira revisão de 1000 km e vi que continuou patinando. Então, eu vi que era uma coisa realmente que tinha que ser ajustada. Se tem como ajustar, eu ainda não sei. Como eu falei para vocês, eu acabei me desfazendo da moto muito rápido. Segunda opção também, Shinerai, nessa faixa etária de preço ali entre 15 e 16 mil reais. Você tem poucas opções no mercado hoje em dia. É também da Shinerai, que é a GEF 150S, que é a versão carburada, não, a versão injetada da GEF. Tem uma versão carburada dessa moto que custa 14.490 reais. E a versão injetada custa R$ 1.500 a mais, custa 15.990. Mas sim, galera, vale a pena você investir na versão injetada, porque é uma moto mais esperta, uma moto que tem uma velocidade final maior, vibrar um pouco menos, ficar com a cavalaria maior. Vamos lá, vamos focar nessa versão injetada, que é para ficar nesse patamar entre 15 e 16 mil reais, beleza? Ela tem 13,5 cavalos de potência, lembrando que a sua versão carburada, ela não tem esses 13 cavalos, ela tem 11, alguma coisa, beirando os 12 cavalos ali. Ela tem cerca de por menos de 1 cavalo, 2 cavalos a menos, mais ou menos. Ela tem um torque de 1.4, um tanque de 12 litros também, e 5 marchas, ok? Também é freio combinado nas duas rodas, disco nas duas rodas. E uma motocicleta que é muito usada aqui,
principalmente no Nordeste, na região Nordeste, muito usada em Recife para fazer Uber, praticar a prática do Uber e a prática da entrega. Você vê muito mesmo essas motos na rua aqui. É uma moto consolidada no mercado aqui na região Nordeste. Há uma falácia, né, aí do pessoal, principalmente de alguns canais do Sudeste do Brasil, que a Shinerai não consegue se estabelecer em São Paulo porque a Shinerai é uma montadora que só vende coisa ruim. Galera, vamos falar a verdade. A gente tem que ver a situação financeira de cada um. Eu falei aqui num vídeo meu passado que dificilmente, não estou dizendo que é em todos os casos, não estou dizendo aqui que é todas as situações que acontece isso, dificilmente quem recorre para uma Shinerai é porque não tem grana para comprar uma Yamaha e uma Honda. Geralmente, que não é o meu caso, por exemplo. Se você colocasse aqui do meu lado, eu escolhi uma Bros, beirando ali seus 24 mil, beleza? 25 mil, acho que é mais do que isso, só vai estar beirando os 30. E você botar uma moto de uma outra marca, ali por exemplo aqui, uma Bajaj, uma Dominar 400, uma NH 300, uma moto. Eu escolheria a NH, escolheria a Bajaj, porque é muito mais moto do que uma Bros com motor controverso. Mas vamos lá, vamos voltar para a gente perder o foco aqui. Essa moto da Shinerai, essa Jeff 150, versão S, que é a versão, não é S não, é a versão FI, que é injetada, é uma moto que ela tem um porte bonito, é uma moto bonita, tem aquela lameirazinha na traseira ali, para cortar lama, né, que a gente fala. Muita gente não acha bonito, tira, eu acho legal. É uma motozinha que tem um painel completinho, é uma moto muito bonita, eu acho ela muito bonita, aquela carinha de robô dela, aquela carinha de robô. O que é que essa moto tem, a meu ver, de ponto negativo, galera? Eu já observei algumas motos dessas estacionadas na rua. Tudo bem que às vezes o cara trabalha com entrega, o cara trabalha com moto aplicativa, uma roda muito, desce o cacete na moto. Mas eu observei que o banco dessas motos descascam muito rápido. Era como se o couro fosse um couro sintético que eles colocam para fazer a posição do banco, e ele começa a soltar aquele couro. Como a gente compra uma jaqueta de couro sintético, ela começa a desfiar e soltar aquela parte sintética feita um plástico. E a maioria dessas motos, elas soltam essa parte muito fácil, muito rápido. Então, se você está pensando em pegar uma Jeff 150, eu diria a você que compre logo uma capa de banco, ou então troque esse couro desse banco. Se você não quer que a moto fique feia, com semblante de velha há muito tempo. Se você está comprando a moto para possuir a moto, para se deslocar, para andar no seu dia a dia, não para ser ferramenta de trabalho. Porque geralmente ferramenta de trabalho, o cara olha para a moto, vê com uma enxada, vê com uma foice, vê com um alicate, vê a moto assim, vê a moto para ganhar dinheiro, vê a moto como uma ferramenta para se sustentar. Então ele não tem todo aquele zelo como o cara que realmente tem uma moto, comprou porque gosta de motocicleta e gosta de andar de moto, que é o meu caso, tá? Então, é uma boa opção, galera. É uma boa opção. É a moto que está no valor intermediário aí desse comparativo. Entre ela, carbo injetada, e a SHI 175 carburada, eu iria de SHI 175 carburada, não tem o que se discutir. Tá? Nem eu, Giovanni, por conta do conforto da SHI 175, de passar no local alagado, é uma moto mais alta, uma moto que dá um pouco melhor de mobilidade a você. Mas aí vai do gosto pessoal de cada um. Além da SHI, está custando aí R$500 a menos. Eu acho que a SHI é uma moto muito mais usual do que a GF 150, mas aí fica a seu critério de achar o que é melhor para você. O tanque da GF é de 12 litros, é um tanque menor, 3 litros a menos do que a SHI 175. E o motor, como eu falei também, são 5 marchas, beleza? Mas sim, é uma moto caceteira, uma moto guerreira, uma moto que dá para você usar para deslocamento na cidade, principalmente. E se você for usar para uso pessoal, é uma moto que não vai dar dor de cabeça nenhuma, uma moto que já se confirmou, não tem nenhum problema crônico, não tem primeira embreagem patinando, não tem nada disso. Pode usar, pode procurar defeito na GF 150 que você não vai achar praticamente nada falando de defeito dessa moto. É uma moto muito confiável da Shinerai, nessa versão injetada. E é uma moto de injeção eletrônica, a gente sabe que é muito melhor de se fazer manutenção em relação a tipos de combustível. Você sabe que pode botar um combustível que ela vai filtrar melhor do que uma moto carburada aqui de manhã, principalmente moto carburada em locais mais frios, ela dá um pouquinho de dor de cabeça para pegar. Vamos passar agora para uma moto que, galera, hoje não tem o que se discutir. Hoje, essa moto, para mim, ela veio para ser uma divisora de águas aqui no Brasil, no mercado de motos de ramo de entrada, que é a Pulsar 150 da Bajaj. Eu gosto de falar sempre que o brasileiro, ele é meio que
muito fácil de ser influenciado. Então é pro lado bom como pro lado ruim. A Pulsar, galera, 150N. Veja o que eu estou falando. Eu estou falando hoje no dia 15 de agosto de 2025. A Pulsar 150N. Se a Bajaj der um suporte mecânico de qualidade, se não deixar faltar peça para essa moto, se não vier com nenhum problema crônico, a gente ainda não sabe, a moto chegou há pouco tempo, não deu tempo ainda de ver algum problema crônico. Tem gente que já está rodando aí de 8.000 km em 6 meses com a moto. Então essa galera que comprou, que vai usar a moto, que vai moer a moto aqui em Recife, tem muita gente já usando a moto para trabalhar em aplicativo. Semana passada mesmo fui ver meu filho, tem um cara fazendo lá em Igaraçu Uber com ela. Se essa moto não vier com nenhum problema crônico, galera, se essa moto vier realmente e tiver um suporte pós-venda digno da Bajaj, se não faltar peça para essa moto daqui a 3 anos no máximo, essa moto vai ser a moto mais vendida do Brasil, nessa categoria entre 150 e 200 cilindradas. Porque, para mim, hoje é a moto mais bonita da Bajaj, até a chegada da sua irmã maior, a 400Z, quando chegar, com certeza vai destronar ela daqui, não tem nem comparação em relação é ela muito mais robusta. Mas hoje é a moto, na minha opinião, mais bonita que a Bajaj tem. Para mim, é a 150 mais bem equipada do Brasil. Me mostra uma 150 mais bem equipada do que ela. Tem as scooter, mas scooter não é moto. Scooter é uma motinha, um meio de transporte que você não vai para todo canto com a scooter, aquele pneu desse tamanho. Se passar na boca do lobo sem tampa, a roda fica presa e você cai. Zero conforto, a scooter é muito desconfortável. Vamos voltar para o foco, que é a Pulsar 150. Para mim, hoje é a moto que veio para realmente sacudir o mercado, uma moto que veio para mudar esse patamar de moto de entrada. Galera, eu tô falando de uma moto que tem, vamos lá, um tanque de 14 litros, 1.4 de torque, que é o mesmo torque, por coincidência, né, das outras duas. Seus 14 cavalinhos ali, tem 14 certinho, a SHI carburada tem 14,2, ela tem 14, torque de 1.4, e é um câmbio de 5 marchas, tanque de 14 litros, e tem ABS na roda dianteira e freio a tambor na traseira, que todo mundo sabe que é o pênalti dessa moto, é o freio a tambor na traseira. Porém, é uma moto que ela é, como as outras duas, farol em LED, tá? Ela é uma moto que eu já pilotei, né? Na minha concepção, é a embreagem mais leve que eu já pilotei de moto, sem ser com embreagem deslizante. É uma pena a embreagem dessa moto, é muito maneirinha. E esteticamente ela parece uma moto muito mais cara. Se você chegar com uma Pulsar 150N no estacionamento para a sua moto, todo mundo que olhar para esse carro é 250. Que olhar para esse carro, uma moto no mínimo 200 cilindradas. É uma moto que tem um porte grande, um porte robusto, é uma moto muito bonita. O painel de manhã para visualização não é legal. Mas, para mim, das três, ela é a melhor moto das três. Só antes de você sair empolgado aí, pegar o cartão de crédito, pegar suas economias, estourar seu portão no chão, e ir na Bajaj mais fácil para comprar essa moto, só tem uma ressalva. Antes de fazer isso, pesquise preço de seguro para essa moto. Dê uma avaliada em preço de seguro para essa moto, porque os seguros das motos da Bajaj, pelo menos no meu perfil, tá muito caro. Quando eu digo caro, tá caro de verdade. Então, assim, e olha que eu sou um cara de 47 anos, moro na região Nordeste. Antes de comprar essa moto, procure ver preço de seguro para ela, galera. Porque a dominar 400, a dominar 200, a dominar 250, tem um preço de seguro muito elevado. Quando você acha um preço de seguro para uma moto da Bajaj ali por 1.800, 2.000, 2.500 reais, a franquia é 4, 5 mil. Então não compensa você ter uma franquia de 4, 5 mil. Não compensa, é muito caro uma franquia dessa. Uma franquia dessa está custando 25% da moto. Então, assim, fica meio que inviável. Então, vá lá, procure saber o valor do seguro dessa moto. Se enquadrar no seu patamar, se der para você, aí sim você vai lá e concretiza essa compra. Na minha ótica das três motos, a Pulsar é a que tem melhor custo-benefício, por ser uma moto da Bajaj, ser uma moto que tem uma ampla rede de concessionárias, já está crescendo muito no Brasil, chegou para ficar.
O ponto negativo das motos da Shinerai é realmente pós-venda, que é em relação à reposição de peças, que pelo menos na região sudeste, sul, o pessoal reclama pra caramba, aqui em Recife é um pouco mais tranquilo isso aí. Mas aí você vai ver o que se enquadra mais no seu orçamento. Das três, se eu fosse comprar para trabalhar, passar o dia todo em cima, eu escolheria a SHI 175 carburada pelo conforto da moto, tá? E por ser uma moto que tem em qualquer terreno, uma moto que seja mais uso, multiuso. Mas se fosse para eu trabalhar e do trabalho voltar e passear, eu compraria a Pulsar 150N, porque sim, é uma moto muito bonita e aparentemente é uma moto bem confiável, um motor super confiável. Lembrando que todas as três motos têm partida pedal e também a partida elétrica. Elas tanto ligam no pé como ligam na partida elétrica, que isso é muito importante. Principalmente para a primeira ligada da manhã, quando a moto está fria. Beleza? E você? Você compraria qual das três motos? Qual optaria? Eu acho que hoje a Pulsar 150 da Bajaj é uma moto praticamente imbatível na questão custo-benefício. Tá? Só para fazer uma ressalva, se fosse para trabalhar como entregador, fosse para trabalhar como motor Uber, como mototáxi, eu iria de SHI 175 carburada pelo conforto da moto, pela usabilidade da moto. Se fosse só para usar no meu uso normal, de ir para o trabalho e passear e pegar uma estradinha de vez em quando e dar um rolê, eu iria de Pulsar N150 da Bajaj, que para mim, daqui a alguns anos, será a moto mais vendida do Brasil, nessa categoria de 150 até ali suas 200 cilindradas, pelo valor do custo-benefício dessa moto. Se a Bajaj não cometeu o erro de aumentar o valor. Beleza? Lembrando sempre que moto é como droga, você aprende a conviver com ela, você morre dela. Beijo nas crianças. Fui!